Olá, turma de nono ano, tudo bem? Vamos aí iniciar um novo assunto. Desta vez, veremos aí pronomes relativos. Estudar pronomes é sempre importante porque traz um elemento cohesivo que faz com que a gente evite aí repetições desnecessárias, ok? Então, vamos começar. Pronomes relativos. Ao escrevermos um texto, para não deixá-lo muito repetitivo, como já falei, é isso? Podemos utilizar uma série de recursos presentes em nossa língua. E essa série de recursos inclui aí principalmente os pronomes. Entre esses recursos estão aí os pronomes relativos que servem para ligar duas orações, evitando a repetição de um termo comum a elas. Exemplo disso, o inglês Damien Hirst, por exemplo, delega a produção de seus famosos quadros de bolinhas a assistentes. Ou seja, como nós vimos lá no texto, né, não necessariamente determinadas obras é feita por quem está assinando, mas sim por assistentes. Ele vai lá, apenas assina. Por quê? Por se tratar de um famoso e, obviamente, que ela tende a ganhar mais destaque ainda se for alguém que já virou uma marca. Então, vamos aí. Os assistentes são instruídos sobre as cores e a ordem dos círculos, ok? Então, como vocês podem observar, qual foi o termo que foi substituído aí pelo pronome relativo? Deu para anotar? Temos aí assistentes, e assistentes foi substituído pelo pronome relativo que, como você pode notar, os assistentes são instruídos. Então, aqui temos que são instruídos a cores e a ordem dos círculos. Então, como você já deve estar notando, que geralmente ele vai substituir o seu antecessor, o termo que antecede a próxima oração. Nesse caso aqui, que estará substituindo assistentes. Vamos dar continuidade. Além da palavra que, há outros pronomes que também podem funcionar como pronome relativo. E alguns deles têm funções bem específicas. Veremos mais adiante, tá certo? Então, temos aí os pronomes relativos, tendo eles, sendo alguns variáveis e outros invariáveis. O qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas e invariáveis, quem, que e onde, certo? Eu peço uma atenção especial, principalmente aqui para o que, certo? O que, ele é capaz de assumir várias funções, tá certo? Ele pode estar exercendo a função aí de substantivo, de advérbio, de preposição, de pronome, de conjunção. Então, é muito importante estar atento a isso. Obviamente que iremos explorar mais à frente, mas já deixo o registro para que você já possa iniciar aí uma pesquisa. Então, o que é mais usado sempre e será o pronome relativo, se puder ser trocado na frase por o qual e suas variantes. Quando se fala de variantes, estamos falando desses termos aqui, ok? Então, fique atento aí. Caso haja necessidade de verificar se realmente que trata-se de um pronome relativo, ele poderá ser substituído por um desses aqui, sem ocasionar prejuízo à oração, ok? Então, vale ressaltar, porém, que essa troca é adequada como teste de classificação. Ou seja, se realmente eu quero saber se aquele que ele é um pronome relativo, se é um advérbio, se é uma preposição, se é uma conjunção, então é importante que faça essa troca. Não sendo este o caso, o que é que diz a nossa gramática? Que devemos utilizar de preferência o que, certo? Os pronomes relativos não têm significação própria, pois reproduzem em uma oração o sentido de uma palavra ou a totalidade de uma oração anterior, tá certo? Ou seja, ela estará se referindo a algum termo que foi mencionado na oração anterior, ou seja, substituindo para evitar repetição desnecessária.
Por conta disso, sempre concordam com a palavra a que se refere. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a essas questões. Esses pronomes devem estar concordando com o termo que estão substituindo. Então, vamos aí. Pronome relativo onde só deve ser usado para substituir lugar, tá certo? Artistas gostam de expor suas obras em galerias onde ricos circulam, certo? Esse onde está substituindo o que mesmo? Galerias, certo? As galerias onde galerias que os ricos circulam, ok? Vamos ao próximo caso. Cujo e suas flexões só deve ser usado para estabelecer relação de posse entre dois termos, tá certo? Então, como você pode verificar aí, cujo. Então, esse cujo está se referindo principalmente aí o nome. Esse nome esse nome referente a quem? A artista, ok? Então, cujo, é muito importante que você já destaque aí no seu material isso aqui que está em amarelo, ok? Relação de posse entre dois termos, tudo bem? Então, quem possui, quem seria o possuído e o possuidor? Então, obviamente, que o nome está se referindo aqui, é possuído por este termo aqui, artista, ok? Vamos aí. Esse pronome faz concordância com o termo que vem depois dele. Então, como vocês podem notar, a questão da concordância. O cujo, ele vai estar concordando com o termo que é possuído. Então, nesse caso, vende mais o artista cujo nome virou marca. Deu para notar? Temos aí, nome está no singular. E o pronome relativo também está no singular. Próximo caso, vende mais o artista cuja imagem virou marca. Então, cuja está no singular devido a quê? Justamente devido à concordância com o termo a qual ele está se referindo, ou seja, imagem. Vende mais o artista, cujas obras já viraram marca. Então, cujas está no plural justamente devido à concordância com obras. O quem? Gente, o pronome relativo quem deve ser utilizado apenas para se referir a pessoas, ok? Nada de se referir aí a outros termos que não seja a pessoa. Então, famoso é o inglês Damien Hirst, a quem se atribui os famosos quadros de bolinhas. Então, turma, revisem esse material, tá certo? Enquanto isso, enquanto vocês revisam, pause o vídeo, tá certo? Para que a gente possa dar continuidade nesse novo assunto, ok? Nosso novo assunto, no caso aqui, será pontuação, tá certo? Muita atenção, certo? Principalmente se você esqueceu ou quer revisar a pontuação, principalmente o emprego da vírgula, tá certo? É um assunto que já foi explorado em anos anteriores, tá certo? Quando se fala de anos anteriores, estou falando aí de 6º ano, 7º ano, no 8º ano principalmente vimos este assunto, ok? Mas, de qualquer maneira, vamos revisar. Então, o sinal de pontuação e como devemos empregá-los, ok? Ponto final. Então, com o ponto final, ele deverá ser empregado em duas situações, tá certo? Uma para indicar aí o fim de uma frase declarativa, tá certo? E para marcar abreviaturas. Então, eu tenho aqui uma frase declarativa, tá certo? Ponto final. E nesta mesma frase eu tenho a presença de quem? Eu tenho a presença de uma abreviação. Então, Dr. Lasmar, o documento foi enviado ontem, ok? Esse aí é o nosso exemplo. Vamos ao próximo. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele deve ser utilizado em que situações? Para marcar frases exclamativas e sinalizar interjeição, ok? Exemplo disso, temos aí, oba, adoro viajar. Então, temos aqui uma interjeição e em seguida
uma frase aí que está exteriorizando um determinado sentimento, tá certo? Então, muita atenção. Ponto de interrogação. Obviamente que o ponto de interrogação não é nenhuma dor de cabeça para nenhum aluno entender que o ponto de interrogação será utilizado para frases interrogativas, ok? Vamos adiante. Travessão, certo? Travessão, ele é utilizado para quê? Para elencar tópicos. Até utilizei do próprio material aqui, olha a maneira como é colocado esses travessões aqui. Está elencando, certo? O que seria estar elencando aqui quando devemos utilizar parênteses. Então, isso aqui é uma forma de elencar, ok? Então, vamos à próxima utilização de travessões. Travessões deverá ser utilizado em outros casos. O que seria esses outros casos? Primeiro, para indicar o início da fala de personagens ou para destacar expressões explicativas. Quando estávamos estudando aí algumas expressões explicativas, até foi citada a questão aí da presença de travessões, principalmente por apresentar características explicativas. Nesse nosso exemplo aqui, temos aqui travessões sendo utilizadas como forma de indicar fala de personagens, tá certo? O exemplo aqui que ele poderá ser utilizado como para destacar aí frases explicativas. Aquelas duas meninas, a Camila e a Tatiana, ficaram ajudando no fim de semana, ok? Vamos adiante. Vírgula, muito importante e precisa de muita atenção. Então vamos lá. A vírgula, ela é utilizada para separar elementos de mesma função sintática, ou seja, núcleos com mesma função sintática. Então, como vocês podem observar aqui, eu já tenho a presença de objeto, certo? Objeto direto. Então, como eu tenho mais de um objeto direto, então eu devo separar esses núcleos com mesma função sintática. Qual seria a função sintática? A função sintática aqui seria de objeto direto. Então, como eles pertencem à mesma função, deverão estar separados por vírgulas. E temos aí o vocativo, aposto, tá certo? O aposto deverá estar destacando aí, separando aposto, tá certo? Qual seria aí? Júlia, a melhor aluna da turma, passou de ano com notas altíssimas. E temos o vocativo, certo? É utilizado para separar o vocativo. Prezados senhores, sejam bem-vindos. As vírgulas também são utilizadas para separar advérbios ou adjuntos adverbiais que foram deslocados. Então, como vocês podem observar, calma e discretamente, ela lutou por seus direitos. Então, como vocês puderam observar, esses advérbios foram deslocados, ok? Vamos para a próxima situação. Que situação seria esta? Então, deverá separar certas expressões explicativas. Que expressões explicativas seriam estas? No caso aqui, outras precauções é a redundância, isto é, olha aí, sendo separado por vírgulas, ok? Então, isto é, deve ter sistemas de backup para casos de mau funcionamento. Outro caso que devemos utilizar a vírgula, devemos empregar a vírgula, é para separar orações coordenadas. Eu queria ir à festa, mas minha mãe não deixou, ok? Outra situação em que devemos empregar a vírgula é para isolar orações subordinadas, certo? Que orações subordinadas poderia ser essa? Orações subordinadas adverbiais. Nesse caso aqui, se fizer sol, iremos à praia. Só lembrando, certo, gente? Não é uma regra em que devemos... Obrigatório, não é uma regra obrigatória utilizar a vírgula em orações subordinadas adverbiais, mas é muito importante que se utilize. Sabendo desta informação, não abra mão. Utilize a vírgula, tudo bem? Principalmente se a subordinada estiver após a adverbial, ok?
Então, muita atenção para esses casos. Vamos à próxima situação. Minha irmã, que sempre foi minha melhor amiga, não consegue entender meus problemas atuais, ok? Então, a vírgula também ela é utilizada para separar aí aposto, vocativo, tá certo? Então, não esqueçam disso. Outro exemplo, como estava chovendo muito, resolvemos adiar a viagem. Nesse caso aqui, gente, a vírgula foi utilizada para quê? Para separar orações subordinadas que tiveram aí uma inversão, ou seja, a principal está após a subordinada, ok? Então, devemos aí destacar, fazer essa separação através de vírgulas. Ponto e vírgula. A ponto e vírgula é utilizado principalmente para essa questão de enumeração. Principalmente ela é utilizada para separar alguns, digamos aí, itens que estão incluídos aí em algumas leis. Exemplo disso, artigo 9 a União incumbe-se-á de, inciso 1, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, como você pode observar, quando eu trago essa ideia de enumeração, eu devo utilizar ponto e vírgula. Inciso 2, organizar e manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e de outros territórios. Então, quando você quiser fazer uma enumeração de tópicos diferentes, então pode estar utilizando aí outra versão, logo no início, para elencar, e obviamente nessa lista do que está sendo elencado, você poderá utilizar aí o ponto e vírgula, ok? Vamos para outra situação em que devemos utilizar ponto e vírgula, em orações que já possuem aí o emprego de vírgulas, tá certo? Dos autores brasileiros, homenagearam Cecília Meirelles. Então, como pode observar aqui, eu devo utilizar o ponto e vírgula também quando eu já tenho orações que já vêm separadas por ponto e vírgula, ok? Eugênio de Andrade, dos moçambicanos, perdão, gente, vou começar novamente aqui. Dos autores brasileiros, homenagearam Cecília Meirelles, dos portugueses, Eugênio de Andrade, dos moçambicanos, Mia Couto. Vamos adiante. 2 pontos. Os 2 pontos, ele vai trazer uma ideia aí, ele vai abrir para a citação e poderá também aí ser substituído por vírgula, tá certo? Lembrando que 2 pontos, ele pode ser utilizado em orações subordinadas substantivas. Como nós vimos, orações subordinadas substantivas seria a positiva, tá certo? Há uma regra em que se diz que não devemos utilizar vírgula nas orações subordinadas substantivas, mas vale ressaltar que o ponto e vírgula, ele pode ser substituído, aliás, os 2 pontos podem ser substituídos por vírgula. Então, cuidado com algumas atividades que trazem a seguinte afirmativa: o ponto e vírgula nunca poderá ser... a vírgula nunca poderá ser utilizada em orações subordinadas substantivas. Então, essa certamente será uma alternativa que não trará um fundo de verdade, tá certo? Por quê? Os 2 pontos podem ser substituídos por vírgula. Então, vamos aí à utilização dos 2 pontos. Iniciar aposto, iniciar uma citação, indicar falas de personagens, tá certo? Então, são estes os exemplos aqui. Foi então que ele disse, percebeu? Está anunciando aí a fala de um personagem. Estou cansado de tanta confusão. É preciso comprar. Então, é preciso comprar o quê? Água, leite, arroz, feijão, carne, cebola e couve. Tá certo? Outra questão aí, anunciar aí uma citação de alguém, indicar uma citação de alguém, no caso aqui, Júlio César disse: vim, vi e venci. Ok? Reticências, certo? Reticências devemos utilizar quando? Quando há aí
quando aí a supressão de pensamentos, a supressão de falas, quando aí a indicação de que um trecho está incompleto. Então, quando a supressão de pensamentos, a supressão de fala, então empregamos aí a reticência. Ou podemos utilizar a reticência entre colchetes para indicar que o termo que determinado trecho está incompleto. Ok? Então vamos lá. Às vezes fico pensando que não vi, fui, ok? E aqui indicando aí que o trecho está incompleto. As aspas. Então as aspas, ela é utilizada aí para transcrição, ela é utilizada para destacar termos não comuns, tá certo? Ela é utilizada também, as aspas simples, ela é utilizada também quando eu já tenho uma expressão destacada por aspas e eu quero destacar um outro termo dentro do que foi destacado dentro dessas duas aspas, eu vou utilizar aspas simples. Então, nesse caso aqui, Paulo Coelho diz, nesse caso, eu tenho um exemplo de transcrição. Paulo Coelho diz, então, já que se trata de uma transcrição, abre aspas, imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela, fecha aspas. Temos aqui uma citação. Agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia, Jorge Amado. Então aqui eu tenho uma citação. Vamos ao próximo caso. Meu filho é um verdadeiro cibernauta, vive na internet. Então, como eu disse, as aspas é utilizada para quê? Para separar expressões não comuns, ok? E muita atenção aqui, as aspas, quando eu já tenho um trecho que já está destacado por aspas e eu quero destacar um outro termo, certo? Eu vou utilizar o quê? Aspas simples. Então, quando você se deparar, estiver lendo algum livro e se deparar com alguma situação semelhante a esta, então pode notar que eu tenho uma expressão que já está destacada entre aspas e que houve o destacamento de um novo termo ou expressão e ela deverá ser destacada por aspas simples. Ok, gente? Parênteses. Existem dois tipos de orações coordenadas, as sindéticas e as sindéticas ligadas através de uma conjunção e as assindéticas ligadas através da vírgula. Então, nesse caso aqui, qual seria a característica ligada ao emprego de parênteses? Justamente, parênteses é utilizado aí quando eu quero destacar expressões explicativas, tá certo? Então, vamos aí para um segundo exemplo aí do emprego de parênteses. Os parênteses deverão ser empregados para quê? Também para isolar expressões ou orações intercaladas. Exemplo disso, há quem o faça, mas não o aconselha, por isso não farei. Olha aí como foi destacado essas orações intercaladas. Eles dizem, embora ninguém acredite, que são de confiança, tá certo? Então, como você pode notar, é muito importante que você leia, releia, faça exercícios referente aí à pontuação, que isso em produção textual ou até mesmo em outras disciplinas poderá trazer uma riqueza enorme aí para o que você estiver produzindo. Tudo bem, gente? Então, chegamos ao final. Não esqueça de revisar tudo que foi dito aí sobre pronomes relativos, saber quando é que realmente é pronome relativo, já iniciar aí uma breve pesquisa de como saber se é pronome relativo ou se o que está sendo aí utilizado substantivo, preposição, conjunção. É muito importante que você esteja atento a tudo isso. Tudo bem? Turma, é isso. Chegamos ao final desta aula. Eu espero que estejam todos aí no nosso próximo encontro. Tudo bem? Tchau.